Desde já, um bom dia a todos. O Nando estava a dizer que não queria retirar tempo à Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus é sempre importante, claro. Mas também não queremos amassar os irmãos e de facto tentar, muitas vezes não é o tempo que nós precisamos, mas é tentar ser o mais eficaz, não é? Que muitas vezes, se calhar, podemos estar a falar horas e não entra nada e vemos, por exemplo, no caso do irmão David, entre outros, conseguem em 15 minutos ser eficientes na Palavra de Deus e tentar e passam uma mensagem clara que o objetivo é um pouco esse, porque eu hoje estava um pouco indeciso, estava indeciso durante a semana o que é que iria falar, porque tinha muita coisa em mente para o fazer, mas estava na dúvida de que tipo de assunto que deveria falar. Normalmente nesta altura sempre falamos do Natal e da importância também do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, claro, mas eu pensei, bem, o David já tratou dessa parte a semana passada, eu se calhar vou falar de outro tema. E depois, durante a semana, foram-me surgindo vários, até que eu cheguei ao tema de hoje que queria falar, que era basicamente a economia na Bíblia. E porquê este assunto? Porque cada vez mais há essa necessidade, porque eu vejo que não só na igreja, desde os mais jovens aos mais velhos, eu vejo uma certa iliteracia ou analfabetismo acerca deste assunto, porque não só na Bíblia, porque na própria Palavra de Deus e Deus, e que nós temos vindo a falar até aqui da forma como Deus lida com o homem e que Deus foi alternando, e falamos várias vezes de Deus alternar o programa de governo, as responsabilidades que Ele atribui ao homem e tudo isso é economia. E então eu pensei, bem, é importante porque Deus também dá importância a estes temas, porque estes temas são tópicos que é do dia-a-dia, que nós devemos pôr em prática, devemos saber e devemos conseguir tomar decisões sábias, porque Deus dá-nos essa responsabilidade. E por acaso o Senhor Jesus Cristo, no que toca a gestão de riquezas, a gestão de talentos, há várias parábolas que nós podíamos ir buscar, que o Senhor contava acerca de gestão, acerca de economia, no fundo. Não é só gestão de finanças, é muito mais do que isso. A parábola, por exemplo, dos 10 talentos, em que um senhor deu a um 5, outro 2 e outro 1, e que cada um deles conseguiu investir, isso é economia, porque eles geriram, conforme a responsabilidade que o senhorio lhes deu, eles conseguiam usar isso para fazer ainda crescer mais. Entre outros, temos, por exemplo, a parábola do rico, do homem rico, que ele quis construir um celeiro. Isso também está relacionado com a economia, mas está voltado para um extremo que nós vemos que também não é bom, e o Senhor tem muita coisa para nos ensinar acerca deste assunto. E queria, antes de entrar mais dentro do assunto, que eu queria falar essencialmente de 4 pontos, eu queria ajudar e vermos na Palavra de Deus o que é que Deus diz acerca de economia, porque normalmente quando pensamos nesta palavra, normalmente o que vai se calhar à nossa mente é que a economia é um sistema de produção e distribuições de bens ou de serviços que normalmente usamos na nossa vida cotidiana, normalmente nos nossos trabalhos. Achamos que a economia está relacionada muitas vezes àquilo que estamos a fazer, que certa medida é verdade, mas é insuficiente por si só. E de facto a palavra economia por si mesmo, ela tem um significado original, e curiosamente a Bíblia fala várias vezes acerca disso, e que ela aplica-se de formas diferentes conforme a pessoa que está a dar essa responsabilidade, neste caso o próprio Deus, ou o próprio homem, em relação a receber essas responsabilidades, ou de alguém que tem um negócio ou uma família e que tem de passar essas responsabilidades a outros. E para começarmos, irmãos, queria citar então no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e versículos 1 a 4, e que, mais uma vez, este é outro exemplo que nós vemos na Bíblia acerca da economia, e vemos o Senhor, mais uma parábola, eu pelo menos falei de 2, vamos aqui numa terceira, e que não é difícil nós, na Palavra de Deus, irmos procurar. O exemplo do filho pródigo também é outro exemplo que poderíamos utilizar acerca da economia, mas nesta parábola é a parábola então do mordomo fiel, que diz o seguinte:
E dizia também aos seus discípulos. Eu tenho uma outra versão, se acharem que está muito diferente, é uma outra versão que eu tenho. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desaposado da mordomia, me recebam nas suas casas. E chamando para si cada um dos seus vendedores, devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. E depois disse ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Esta é uma das passagens. A outra passagem que eu vou citar, elas não são muitas, são cerca, sensivelmente, de 8. Eu aqui vou citando, se quiserem depois podem anotar mais tarde. Outra passagem que tem aqui, que fala acerca de economia, é a passagem da epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 17, que diz: e por isso, se faço de boa mente, terei prémio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Efésios 1:10, também um versículo muito conhecido, que diz que de tornar a congregar Cristo, em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Um pouco mais à frente, no capítulo 3 e versículo 2, que diz: se é que tendes ouvido a dispensação da palavra de Deus que para convosco me foi dada. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 9, diz que ia demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. A mesma palavra, economia, também é falada em Colossenses, na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e versículo 25, que ele diz: da qual esta dispensação estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Mais à frente, na passagem onde já estudámos, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 4, em que o apóstolo Paulo diz: não se deem a fábulas ou as genealogias intermináveis, que produzem mais questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. E a última passagem é a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1 e versículo 7, que diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. A palavra, irmãos, se forem investigar, há algumas aplicações que até podem ter no telemóvel, que eu aconselho. Há uma que eu utilizo muito, apesar de as palavras que vão traduzindo em inglês. Quem souber inglês, aconselho a utilizar a aplicação que se chama Sword Bible, para quem tem um telemóvel comum, normalmente com Android. E se forem ver a versão de King James, normalmente eles têm umas referências para cada palavra, eles dizem qual é que é a palavra no grego. E a palavra em cada uma destas passagens que eu citei-vos é a palavra oikonomia. Okay? Tem algumas variações de oikonomon, que normalmente refere-se a uma pessoa, oikonomos também, e tem algumas variações, mas o significado dela é sempre o mesmo. E qual é que é o significado desta palavra que é em grego? Esta palavra ela é dividida por uma parte que é oikos, normalmente às vezes surge na televisão, já não me lembro se era de iogurtes ou o que era, mas na televisão acho que era de iogurtes que surgia o oikos. Oikos quer dizer simplesmente casa, pode ser agregado familiar, pode ser família, pode ser governo, e então normalmente as traduções mais comuns de oikos é casa, ou agregado familiar, ou família, ou governo. E a outra palavra que é nomia, a palavra nomia, normalmente também costuma ser traduzida por gestão, por administração,
É muito comum e praticamente as passagens das epístolas do apóstolo Paulo, ela é traduzida por dispensação, pode ser traduzida também por plano, por leis ou normas, ok? Ou edificação, uma das passagens que nós lemos de 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 1 e versículo 4, que já lá passamos, quando o apóstolo fala de edificação de Deus, a palavra que nós traduzimos para edificação é a palavra oikonomia, que pode ser traduzida também para edificação, que normalmente vai variando um pouco conforme o contexto, não é? Que varia conforme o contexto. Mas o significado dela, dividindo estas duas partes, se nós a juntarmos, e normalmente quando ela é traduzida, ela pode ser traduzida normalmente como administração ou gestão da casa, normas ou leis da casa, edificação da casa, pode ser traduzida também normalmente e na altura era traduzida também por plano de governo, porque, como vos disse, depende do contexto. Normalmente no contexto familiar e dependendo se a família tem filhos, se a família em si tem um negócio ou não, a palavra pode ser traduzida por gestão da casa, administração da casa, as leis e normas da casa, que normalmente trata-se na relação de pais com filhos, tem essa tradução. A dispensação da casa também, tudo o que envolve tudo isso, tem essa tradução. Então, se nós traduzirmos estas palavras diretamente, vamos perceber que, de facto, a economia na palavra de Deus trata-se então de um plano de governo que pode ser da parte de Deus, que tem alguma interação direta, ou pode ser então da nossa parte, quem tem um negócio, quem tem filhos e tem uma casa para gerir, a administração da casa é economia. Normalmente quando se trata em relação à pessoa que faz essa gestão, e na parábola que nós lemos de Lucas, a parábola lá mordomo é a palavra que podemos traduzir como economista. O mordomo era o economista da casa. É uma passagem muito conhecida que nós certamente conhecemos, que é em Gênesis, quando fala de José na casa de Potifar, ele era o mordomo, ele é que era o economista naquela casa. E nós até se formos ver na palavra de Deus, se calhar o melhor economista que houve alguma vez na história foi José. Porque José foi o único que na administração da casa e mais tarde na administração do Egito, como primeiro-ministro, ele foi o único que, cada vez que trabalhou, conseguiu fazer com que a casa do seu senhor, ou então todo o povo do Egito, crescesse. E ele foi o melhor economista porque ele conseguiu, perante tantas necessidades, ele conseguiu ainda assim fazer com que aquelas casas ou aquele país abundasse de fartura. E então nós vemos ele como um gestor, como um administrador das responsabilidades que lhe deram, porque José recebeu as responsabilidades de um senhor, ele tinha um senhor, e na mesma história que nós lemos de Lucas, aquele mordomo, ele tinha um senhor, e esse senhor deu-lhe uma responsabilidade, que era a responsabilidade de gestão ou administração, a qual ele tinha de prestar contas conforme ele fosse bem-sucedido ou não. Ele tinha de prestar contas, e nós vemos que esse mordomo começou a falhar, o senhor dele prestou contas do trabalho dele e viu que ele falhou, e perante o sucesso ou insucesso dele, ele iria ser castigado ou iria ser abençoado. E então nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que no que toca à administração da casa ou o que for, nós vemos que a palavra de Deus, ela trata deste assunto de essencialmente três formas. Ou seja, em termos da nossa responsabilidade, quando é a nossa responsabilidade passada de Deus, e quando nós temos de gerir normalmente uma casa com pessoas, ou com uma família, ou com um povo, e quando nós temos de gerir isso, mas estamos a gerir com recursos ilimitados, ou seja, nós temos acesso a tudo livremente, e no entanto nós temos a dificuldade que é, temos recursos ilimitados, mas nós temos pessoas limitadas em relação ao trabalho que têm de fazer, e que normalmente essas pessoas também têm necessidades ou desejos que são ilimitados, nunca acabam. Há outros tipos de gestão, isto só aconteceu uma vez, este ponto que eu vos citei, só aconteceu uma vez, que foi no Jardim do Éden, e que já lá vamos ver essa passagem. O segundo tipo de forma de economia da Bíblia é semelhante ao anterior, ou seja, há uma responsabilidade que Deus passa a alguém, mas essa pessoa agora gera pessoas com necessidade e desejos que nunca acabam. Até ao fim da vida nós temos necessidades de tudo e mais alguma coisa, a começar por respirar.
Mas essa pessoa está a gerir essas pessoas com essas necessidades que nunca acabam, mas os recursos que ele tem são limitados e que ele tem de fazer e tomar opções perante todas essas dificuldades ou desafios. E que Deus passa essa responsabilidade e que vai passando conforme a pessoa, ou a responsabilidade, ou a altura que tivermos. E o terceiro ponto é a gestão do próprio Deus em relação à sua criação. Ele criou todo o universo, todo este mundo, Ele criou-nos a nós e deu-nos a nós esta capacidade e deu-nos a responsabilidade de nós tomarmos conta não só daquilo que Ele nos deu, mas também de nós prestarmos contas ao próprio Deus. Porque no Jardim do Éden, quando o Senhor ia ter com Adão, Ele ia ao virar do dia e ia conversar com ele. Provavelmente Ele ia saber do que é que Adão andou a fazer do que ele lhe deu. A responsabilidade de cuidar, guardar e lavrar a terra, dar os nomes aos animais. Ele provavelmente ia ao final do dia não só ter comunhão com Adão, nós falamos várias vezes, mas provavelmente ia saber das responsabilidades que ele tinha passado a Adão. Ou seja, Deus deu, além de ter criado tudo isto, Ele deu a capacidade ao homem para tomar conta do que Ele deu. Além de dar a responsabilidade, Ele deu a responsabilidade e a capacidade para realizar esse trabalho. Então a passagem, irmãos, que nós vemos e podemos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15, que é uma passagem já muito comum da nossa parte, e que nós lemos então nesta passagem que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ele depois, mais tarde, vemos que Deus fez Eva a partir dos ossos de Adão, porque ele estava só. E vemos então que depois Deus, com isto, atribuiu esta responsabilidade a Adão. Além da responsabilidade de guardar o jardim, dar o nome aos animais, tinha também a responsabilidade com a sua esposa. Porque depois no versículo 24 diz: Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então nesta passagem, irmãos, quando nós lemos que Deus pôs o homem no jardim do Éden, notem que lhe deu uma responsabilidade, deu-lhe um objetivo, deu-lhe um propósito, que era de o lavrar e o guardar. E por outro lado, deu o acesso ao homem a tudo o que ele podia, porque Deus disse: De toda a árvore do jardim comerás, menos a da ciência do bem e do mal. Era a única que não era porque a árvore em si era limitada, era porque Deus deu-lhe esta responsabilidade e deu-lhe algo que ele não devia fazer. Não era porque a árvore em si era limitada, porque Deus diz que ele podia, de todo o resto, ele podia comer livremente. Mas ainda assim deu-lhe a responsabilidade que ele tinha de obedecer, de não comer daquela árvore. E vemos assim então Deus a dar a responsabilidade ao homem, que ele tinha todas estas tarefas, mas ele tinha os recursos ilimitados, porque ele certamente, nós vemos aqui que ele podia comer livremente, era porque ele não tinha falta alguma. Havia fartura em tudo. E que normalmente poderíamos dizer que é a forma mais simples de economia que nós conhecemos, porque ele estava a fazer simplesmente a responsabilidade dele, mas ele não tinha deadlines, provavelmente, não tinha prazos a cumprir, ele não tinha tantas pessoas assim para estar a gerir as pessoas com os recursos que tinham, e principalmente ele tinha comida, como a gente costuma dizer, para dar e vender. Que ele não tinha qualquer tipo de restrição ou não tinha nenhuma falta, literalmente, de nada. E ele vivia numa altura que desejávamos nós vivermos nesse tempo. Mas é depois então, irmãos, por causa do pecado, vemos então que depois, a partir do capítulo 3 em diante, vemos que o homem pecou, e com o pecado depois trouxe outras dificuldades. E uma delas que nós costumamos ler das primeiras vezes é um pouco mais à frente, no capítulo 12 e versículos 10, em que nós lemos uma das primeiras vezes na palavra de Deus, em que houve fome naquela terra.
nós lemos no capítulo 12, versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu a Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Nós vemos que até então não ouvimos falar que houvesse necessidades, pelo contrário, provavelmente havia muita fartura. Vemos no caso de Adão que ele podia comer livremente, não havia qualquer necessidade de ele estar a peregrinar para outro sítio, porque tudo o que ele tinha estava ali disponível e ele tinha acesso sem qualquer tipo de restrição. Mas por causa do pecado, isso depois afetou todo o resto. Já então havia a necessidade de peregrinar, porque começou a haver fome, começou a haver necessidade, e então com a necessidade normalmente vem a necessidade de economizar, de nós começarmos então a gerir as coisas para procurarmos outro tipo de soluções. E então por causa do pecado nós vemos isso. Um pouco mais à frente, no capítulo 26 e versículos 1, também lemos uma história semelhante em relação ao seu filho, e vemos que desde então o que não tem faltado na terra tem sido fome. Lemos então no capítulo 26 e no versículo 1, lemos o seguinte: e havia fome na terra, além, notem agora, além da primeira fome. Nós lemos a primeira fome, e qual é que era a primeira fome? A que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em geral. Reparem e notem mais uma vez, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. É então a partir daí que nós vemos começar a haver fome na terra e haver então uma necessidade do segundo tipo de economia, ou a segunda forma de economia que falámos, que é eles haverem necessidade então de gerir recursos que são limitados, procurarem alternativas para então satisfazer pessoas que tinham necessidades que nunca acabam. Pelo menos até à morte somos sempre necessitados de comida, de água, de respirar, de condições. As nossas necessidades normalmente nunca acabam. E que nós vemos então por causa do pecado, o pecado veio a trazer estas necessidades. Tanto, irmãos, que hoje, então, normalmente a definição de economia que nós lemos, e que normalmente podem ler qualquer tipo de livro, se quiserem eu tenho alguns que posso passar, que normalmente define a economia como o estudo do uso de recursos que são escassos e que têm usos alternativos. Normalmente costuma-se dizer, e às vezes dizem que a Coca-Cola, por exemplo, se houver Coca-Cola no deserto, a pessoa, se calhar, não havendo água, se calhar vai preferir, por exemplo, no meu caso, que não bebo Coca-Cola, se estivesse no deserto a morrer de sede, e encontrando a Coca-Cola como alternativa, provavelmente iria beber para satisfazer essa necessidade, porque não havendo água, há alternativas que podem ajudar. Normalmente, neste caso, às vezes dizia-se que a Coca-Cola até... ouvimos muito dizer que a Coca-Cola também poderia haver Coca-Cola no deserto, porque eles vendem praticamente em todo o lado. E que era mais fácil, se calhar, encontrar Coca-Cola no deserto do que encontrar água. Porquê? Porque normalmente as pessoas veem a Coca-Cola ou algo do género como alternativa à água que podemos satisfazer ali temporariamente. E então nós vemos que a definição de economia hoje que as pessoas definem é isto, o conceito moderno. E que de facto nós vemos na palavra de Deus que a economia é a administração da casa, seja com recursos limitados ou não. No caso de Adão foi abençoado porque ele tinha acesso a tudo, sem restrição, mas nós agora não. Temos de gerir as coisas na mesma, mas temos agora um desafio muito maior, é que as necessidades são muitas, mas os recursos são escassos. E a terceira forma, irmãos, de economia, que já citei essa passagem, que foi Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 25, em que Paulo diz que foi feito ministro segundo a economia de Deus, ou a dispensação de Deus, que também é corretamente traduzida, e que ele diz que foi-me concedida para convosco. Ou seja, e já falámos várias passagens em que Deus deu essa responsabilidade ao homem. E isto também é uma forma de economia, em que Deus deu uma responsabilidade, que o homem tinha um conjunto de normas perante toda a criação que Deus deu a cumprir, e que também retrata muito da nossa comunhão com Deus, e que o apóstolo Paulo foi o ministro responsável para passar estas normas a cada um de nós. E então nós vemos esta terceira forma de economia, que é a atribuição de responsabilidades de Deus e responsabilidades e a prestação de contas, porque Deus também vai prestar contas.
Porque o apóstolo Paulo diz que a criação e tudo o que existe, pelo menos nos dias de hoje, vai ser julgado segundo o Evangelho do próprio apóstolo Paulo, que se não me engano está em Romanos. Agora não citei, não tenho aqui a passagem, mas é uma questão de procurar, se quiserem eu depois também vos digo, em que ele fala que o mundo vai ser julgado segundo o Evangelho dele. E o Evangelho que ele tem, ele recebeu do próprio Deus, que é o que ele diz, que ele não recebeu de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E nós vemos então esta forma de economia, que é a interação de Deus para connosco, dando-nos responsabilidades e também garantido que nós somos capazes e temos a capacidade de exercer essa responsabilidade. No entanto, uma das coisas que queria falar, e passando, e a primeira coisa que queria estabelecer era o significado da palavra, as várias formas que nós vemos na Bíblia, essencialmente estas 3 formas de economia, e com isto, irmãos, queria então dar 4 conselhos que eu vejo na Palavra de Deus, que essencialmente, se calhar aqui para os mais novos, que estão a começar a acabar os estudos, a entrar no trabalho, na vida laboral, alguns que já entraram, como eu, e que ainda, se Deus quiser, vamos ter vários anos a trabalhar, e que queria dar estes 4 conselhos que vejo na Palavra de Deus que é importante nós termos este conhecimento para também tomarmos boas decisões, porque quer queiramos, quer não, Deus vai exigir-nos responsabilidades em tudo. Vai exigir aos anciãos acerca da igreja, vai exigir-me a mim como pai de família, assim como a cada um de vós, às mães em relação aos filhos e à sujeição dos maridos. Todos nós vamos ter responsabilidades que Deus, vamos ter de prestar contas a Deus em tudo o que nós fizemos na nossa vida. E a vantagem que nós temos é que se as coisas correrem mal e pegarem fogo, pelo menos Paulo diz que nós somos salvos como pelo fogo. Se calhar não recebemos nenhum prémio por causa disso, mas garantido é que nós temos a salvação em Cristo e que vamos estar com Ele, mas ainda assim não quer dizer que nós estamos isentos de responsabilidades, muito pelo contrário. O primeiro conselho, irmãos, que queria dar, principalmente desde os mais novos até aos mais velhos, é começarem a planearem as vossas vidas, o vosso dia-a-dia e planearem o vosso orçamento. Porque o planeamento, essencialmente, é essencial para nós termos controle do que é que vai havendo de gastos na nossa vida. Porque se nós não fizermos um planeamento, pode chegar a meio do mês, nós já não temos dinheiro, não sabemos, e quando vemos a conta a zeros, o que é que aconteceu? E se calhar deixámos o dinheiro esbanjar, não fomos cuidadosos. E há uma passagem que queria citar-vos, que é no livro de Provérbios, no capítulo 21 e versículo 5. Eu posso estar a citar aqui algumas passagens de uma versão ligeiramente diferente, mas a ideia que quero passar é esta, e que esta passagem diz, Provérbios capítulo 21, verso 5, que diz: planos cuidadosos dão bons resultados, mas feitos com pressa levam à pobreza. Pelo menos esta é a versão uma das versões que eu tirei, que achei que era simples de passar a mensagem, e que nós vemos na Palavra de Deus o próprio Senhor a mostrar-nos que se nós não fizermos os nossos planos, se não tivermos cuidado a fazer um orçamento, a ter cuidado no controle do dinheiro, se não fizermos isso, tudo o que é feito à pressa normalmente leva à pobreza, é o que diz aqui. E de facto é necessário que nós tenhamos não só objetivos no que é que queremos fazer com o dinheiro, ou o que é que o Senhor quer, ou o que é que nós aprendemos na Bíblia que Deus pretende que nós façamos com o dinheiro, porque de facto o dinheiro, e é algo que eu quero passar, que tudo o que nós temos, seja dinheiro, e que nós falamos aqui várias vezes, o dinheiro, os nossos bens, seja património, seja o que for, tudo o que está aqui não é nosso. Nós não somos donos de nada, e nós não somos donos de nada porque nós vamos morrer. Porque se nós não morrêssemos, provavelmente poderíamos dizer que, não, isto é meu. Mas nós vamos morrer e isto vai ficar. É por isso que o Senhor citava aquela passagem do homem rico, porque o homem rico, quando ele quis mandar os celeiros para construir maiores, era porque provavelmente ele achava que ele era dono daquilo. Ele não era dono daquilo, nem nós somos donos do que quer que seja. Nós temos o direito exclusivo de acesso àquilo, mas não quer dizer que nós sejamos donos, porque nós vamos morrer e tudo o que deixarmos vai ficar aqui. E os que vierem a seguir podem desperdiçar. Quantos casos não ouvimos nós de filhos em que herdaram heranças de pais e desperdiçaram tudo?
Eu pelo menos já ouvi algumas histórias do género, do lado do meu pai, de homens lá na zona de Alcochete que chegaram a deixar pelo menos um, que deixou uma herança além de propriedades de negócio, em que, se não me engano, o filho dele ou os filhos desperdiçaram tudo e ficaram na miséria de alguém que lutou durante anos. E isto mostra que ele não era dono de nada, porque ele não ficou, como o negócio dele acabou. E então este é um dos princípios que nós devemos ter, que nós o que temos é uma responsabilidade que Deus nos dá, porque quando vemos a parábola dos 10 talentos, cada um daqueles homens, eles receberam uma responsabilidade. Eles não eram dono dos talentos. Eles tinham a responsabilidade perante aquilo e tinham o direito de usar. Ele deu-lhes o direito de usar a cada um deles os talentos que tinham e eles tiveram perante isso a responsabilidade de fazer crescer. E então é preciso, de facto, nós conseguirmos estabelecer objetivos financeiros claros, trabalhar para alcançá-los, através também de planeamento cuidadoso, mas também não estarmos totalmente focados nisso. A nossa vida não depende disso. É uma parte importante, mas é uma parte de um todo muito maior que Deus quer. E é importante nós fazermos, de facto, planearmos, mas a nossa vida não depender nisso. É importante, perante este planeamento, nós procurarmos fazer pelo menos duas coisas que eu aconselho. Uma delas é procurar poupar e outra delas é o investimento. Visando o quê? Visando tempos difíceis, porque normalmente quando nós poupamos ou investimos, a poupança e o investimento não vêm a pensar no dia de hoje, vêm sempre a pensar no dia de amanhã. E então há uma outra passagem que quero citar, que é Provérbios no capítulo 30 e no versículo 25, e esta vai ser uma das finais. 30, 25, que diz: a força e a glória são os seus vestidos e ri-se do dia futuro. E daí ser, então, irmãos, importante nós pouparmos e investirmos, porque a nossa visão é sempre no futuro. A nossa visão, e nós falamos várias vezes, que a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é sempre no futuro, é além disto. É além da nossa vida, e não quer dizer que nós, o facto de irmos morrer, vamos negligenciar aquilo que Deus nos deu, muito pelo contrário, mas a nossa visão é sempre uma visão futura, é o que vai ficar para os próximos, o cuidado que nós temos de ter. Não só para os próximos, mas para nós, para a obra de Deus, e daí ser importante nós, de facto, procurarmos poupar e investir, porque a poupança e o investimento é sempre a pensar no futuro e não no dia de hoje. Procurarmos pensar nisso para ter o que dar não somente aos filhos, como eventualmente aos netos e também à obra de Deus. E há outra passagem que queria citar, que é Provérbios capítulo 13 e versículo 22, que diz, 13, 22, que diz então: o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Vemos então a importância de nós deixarmos isto, senão o que vai acontecer, o que nós deixarmos pode não ficar para os filhos, mas vai ficar para quem o receber primeiro. Cá em Portugal há uma lei que não sei se conhecem, que é... Eu não me lembro exatamente do nome da lei, mas a lei é uma lei que fala que se alguém deixar um terreno de herança, imaginem que eu tenho um terreno de 100 metros quadrados e eu deixo para o Timóteo. Eu faleço, o Timóteo fica e ele durante cerca, se não me engano, é cerca entre 30 a 50 anos, sensivelmente, se ele não reclamar ou não quiser fazer nada com aquele terreno, não tomar posse, alguém pode ir a tribunal, chamar um advogado e tomar posse daquele terreno. Não sei se conhecem, mas há essa lei em Portugal que possibilita isso. E eu só fiquei a conhecer, curiosamente, da minha prima. Porque ela estava num terreno em que havia um terreno próximo, em que os herdeiros não queriam saber daquilo, e ela passou a saber dessa lei e quis contratar advogados para ficar, então, tomar posse desse terreno, porque os herdeiros não queriam saber. Ou não queriam saber, ou se calhar havia disputas, mas ninguém foi tomar posse daquilo. E ela soube dessa lei e contrataram um advogado para tentar tomar posse dessas terras, porque de facto, se nós não pensarmos nos nossos filhos e também educá-los nesse sentido, o que vai acontecer é o que aqui diz: a riqueza do pecador é depositada para o justo, vai ficar para alguém. E o terceiro é, de facto, nós também pensarmos que Deus vai sempre administrar da sua graça com generosidade.
E uma coisa que temos de pensar é pensarmos também em sermos generosos, porque o investimento futuro é para nós sermos generosos para os que vêm. E começar hoje também no sermos generosos acerca das nossas ofertas na igreja, ajudar nas necessidades, familiares próximos, e tudo isso requer um planeamento da nossa parte, porque se nós não fizermos planeamento, não vamos conseguir poupar, não vamos conseguir investir no que é que seja, nem vamos conseguir ser generosos do que quer que seja, porque depois não vamos ter. É verdade que a palavra de Deus diz para nós darmos e nós darmos sem necessidade, e se nós não fizermos um planeamento, nunca vamos conseguir dar o que é que seja, porque vamos estar sempre em necessidade. E então, irmãos, isto era o primeiro ponto que queria dar, e depois vou deixar os outros três para uma próxima, mas pelo menos ficamos com esta ideia do planeamento, que é importante, a começar dos mais novos, desde que recebem, aconselho-vos, desde que vocês recebem a semanada ou mesada dos vossos pais, se recebem semanada ou mesada, comecem já a poupar, comecem já a juntar, façam o vosso planeamento, o que é que os gastos que vocês vão ter, porque o que poupar e sobrar daí vai ser sempre utilizado e pode vir sempre a ser utilizado para investir no futuro. Por isso é importante, do lado dos pais, que são os senhorios dos vossos filhos, darem essa responsabilidade da mesada, mas também darem alguma ajuda ou darem conhecimento para os mais novos saberem no que é que vão investir, e também os mais novos, tendo esse conhecimento, eles agora vão ter a responsabilidade de saber como é que vão gerir aquilo que os pais lhes estão a dar. E é assim que nós também vamos passando esta literacia financeira, ou este conhecimento, que é importante para que os nossos filhos tomem boas decisões e não sejam desleixados, nem andem a passar necessidade porque não foram cuidadosos, e o não ser cuidadoso, tudo o que é feito à pressa, a Bíblia diz que leva à pobreza. Que de facto, irmãos, o Senhor nos ajude para que possamos ser sóbrios. Tudo isto é importante porque requer sobriedade na nossa parte, porque se nós não conseguimos fazer isto hoje, amanhã os líderes da igreja vão, não estou a falar do José e do Nando, estou a falar dos futuros, os próximos líderes, se não tiverem o mínimo conhecimento destas coisas, não vão gerir nada do que é que seja, neste caso, do que a igreja tem para depois usar para a sua obra, e vamos ter uma igreja na miséria. É verdade que o Senhor é sempre misericordioso, mas se nós não formos cuidadosos, se formos como o homem que meteu o talento debaixo da terra, isso levou à condenação dele. Que de facto o Senhor nos ajude a ter este conhecimento, esta sobriedade, para de facto também sermos úteis na obra de Deus, porque tudo isto vai também ajudar-nos e possibilitar-nos que sejamos uma mais-valia na obra de Deus, e que uma mais-valia no ministério. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e pronto, um bom Natal também a todos.